Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria, mais uma vez, estarmos reunidos para estudarmos a lição da Escola Sabatina. O projeto Pão Diário Lês tem realmente aumentado o nível de conhecimento das pessoas. Elas têm nos dito isso, nós estamos muito felizes por fazer parte desse momento na vida de cada uma delas. Gostaria de chamar aqui meu amigo irmão Esinaldo, pastor Esinaldo, para que pudesse também dar boas-vindas a todos vocês. Valeu, Adão. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas é uma alegria cumprimentar você, amigo e amiga, você que está nos assistindo aí. Agradeço ao Adão aí pela parceria também aqui no estudo da lição da Escola Sabatina, projeto Pão Diário Lês, lição da Escola Sabatina. Amém. Tem sido uma bênção, não? Tem sido uma bênção. Mais uma vez, falando de alguns relatos, algumas pessoas chegam até nós, deixam algumas mensagens lá no Facebook, e tem sido uma inspiração. Isso nos motiva aí a fazermos isso que estamos fazendo, esse projeto, cada vez com mais alegria, com mais dedicação, né? E um abraço a todos eles que vão estar nos assistindo na sexta-feira, quando iremos, então, postar o vídeo. Bom, a lição de número 9, não, tem como título Jesus, o sacrifício perfeito, né? Antes de entrarmos aqui, eu gostaria de falar algumas coisas da introdução, e peço que você diga o mesmo. É aquela questão de que Hebreus se trata de um sermão, né? E que o apóstolo Paulo ele chega, então, aonde ele queria no sermão, ou seja, ele tinha a ideia de falar a respeito do sacerdócio de Jesus. E quando um pregador chega exatamente onde ele quer, na parte do sermão, onde ele quer conduzir a igreja, na parte do sermão, é ali que tem toda a sua, digamos assim, toda a sua dedicação, né? Toda a sua visão diferenciada do assunto, é onde ele vai se delongar mais tempo. E parece que é mais ou menos isso que nós entendemos que acontece com o apóstolo Paulo. Ele chega nessa altura do sermão falando a respeito do sacerdócio de Jesus, do santuário celestial, e aí ele se demora em falar sobre isso, não? Entre a lição 8, que foi a lição da semana passada, e essa lição aqui, a lição 9, eu acredito que nós estamos bem no centro do sermão do apóstolo Paulo, né? Lição de semana passada, ele exalta Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial para cumprir a aliança eterna. E agora aqui, na lição 9, ele exalta Jesus como sacrifício perfeito. Então, é aquele exemplo que nós demos na semana passada do avião. O avião não tem como a gente saber o que é mais importante no avião. As asas, se são as asas ou se são as turbinas. As duas coisas são importantes. Mesma coisa em relação ao ministério de Jesus. O que é mais importante? A cruz do Calvário ou a sua intercessão no santuário celestial? As duas coisas. Isso não significa que a cruz do Calvário foi ineficiente. Muito pelo contrário. Na cruz do Calvário, a salvação foi cravada. A salvação ela foi sustentada. Na cruz do Calvário, nossa salvação foi garantida. Agora, no santuário celestial, a salvação ela é aplicada. Então, uma coisa leva a outra. Perfeito, Esnaldo. Obrigado pela introdução, hein? O verso a memorizar diz assim, em Hebreus, o capítulo 10. O amigo que está nos acompanhando pode abrir a sua Bíblia. Em Hebreus, o capítulo 10 e o versículo 14, assim diz a Bíblia. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Mais uma vez vou repetir, porque com uma única oferta, falando de Jesus, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esnaldo, antes de se delongar aqui no verso a memorizar, eu gostaria de focar mais uma vez no subtítulo, né? Jesus, o sacrifício perfeito. Por que o sacrifício perfeito? Existia algum sacrifício que não era perfeito? Para a gente introduzir aqui a lição. Justamente o apóstolo Paulo ele vai trabalhando em Hebreus com a sombra do Antigo Testamento, que era a tipologia do serviço sacrificial, né? Aqueles animais sacrificados no Antigo Testamento no santuário, e desde o Éden, desde quando o pecado entrou no mundo, Gênesis 3:15, ali nós temos a promessa do Redentor. E aí, Gênesis 3:22, a gente encontra o próprio Deus vestindo Adão e Eva com a pele do animal, e é lógico que aquele animal havia sido morto logo após o pecado. Então, ali começou o sistema sacrificial. E aqueles animais que foram mortos, em si mesmo, eles não purificavam ninguém. Acho que Paulo diz isso em Hebreus capítulo 9, versículo 12, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos.
Então, assim, o sangue daqueles animais não purificava ninguém. Então, eles não eram perfeitos no sentido de purificar. Aí, Adão, é interessante, aí vem a pergunta, né? Sim, mas então quer dizer que as pessoas lá do Antigo Testamento não tinham seus pecados perdoados e apagados? Não, não é isso que a gente está querendo dizer. Eles tinham sim. A única diferença é que eles olhavam para frente, crendo na futura vinda do Messias. E pela fé, eles eram perdoados e purificados. Mas aqueles sacrifícios em si eram apenas uma representação tipológica do grande e verdadeiro sacrifício que tiraria o pecado da humanidade, né? O sacrifício de Jesus. É nesse sentido que o sacrifício de Jesus é perfeito. Que seria o sacrifício perfeito. Perfeito, Esnal. Perfeito, perfeito. O interessante é se você vai analisar o finalzinho do verso 14, que diz assim, né? Lê o verso todo. Porque como a única oferta aperfeiçoou para sempre, estão sendo salvos. Eu queria pegar esse tempo, né? Estão sendo salvos. Nós entendemos, Isnaldo, que a salvação ela acontece basicamente aí em 3 estágios, né? Não é isso? A salvação obedece aí os 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio passado, o segundo estágio é o estágio presente, o terceiro estágio é o estágio futuro. O estágio passado seria a justificação. Nós fomos salvos pelo seu sacrifício perfeito, por Jesus que morreu na cruz do Calvário. A salvação está garantida aí. Mas nós estamos aqui na Terra. E enquanto estamos aqui na Terra, algumas coisas podem acontecer. E enquanto estamos aqui na Terra, nós estamos sendo salvos por aquilo que Jesus Cristo está fazendo no santuário celestial, intercedendo por nós, sendo nosso intercessor, né? Esse é o processo da santificação. E nós seremos salvos, é o terceiro estágio da santificação, da salvação, o estágio futuro, né? Nós seremos salvos quando Jesus Cristo voltar e o ser humano então for glorificado. Mas, enfim, Jesus, o sacrifício perfeito. O que acontece, não? Jesus, o sacrifício perfeito, interessante que a lição ela nos conduz a isso. Jesus ele é sacrifício perfeito, só que ele foi pregado numa cruz, né? E a cruz era um símbolo de vergonha, era um símbolo de derrota. E a lição ela diz assim: era inconcebível que alguém pudesse entender, né, que alguém considerado culpado e que fosse executado na cruz fosse adorado como Deus, né? Isso era uma ofensa, isso era algo imaginável. Deuteronômio capítulo 21, verso 23, diz que era maldito todo aquele que era pendurado no madeiro. E Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro, ele se tornou maldito, né? E como é que nós entendemos isso aí? É terrível isso aí, né, Adão? Realmente, a cruz do Calvário era um instrumento de vergonha, antigamente, até hoje, lógico, embora não se pratique mais essa penalidade de execução, mas a morte na cruz era um instrumento de vergonha. Era a pior de todas as mortes, a pior de todas as sentenças. A gente não vai descrever aqui, que na verdade a gente demoraria um pouco, mas era a pior de todas as sentenças. A pessoa que era pregada na cruz, é interessante isso aqui. Por que ela era pregada na cruz? Por que a pessoa ficava suspensa na cruz? Aquilo ali significaria o seguinte: a pessoa ela era suspensa na cruz porque ela não era digna de nem mesmo estar na terra e não era digna de nem mesmo ir para o céu. Então, ela ficava suspensa entre a terra e o céu. Então, a pessoa era totalmente rejeitada, excomungada, e assim foi o santo Filho de Deus. É por isso que Paulo ele escreve, aqui tem um texto que não está na lição, mas eu me lembrei desse texto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Ó. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, a cruz do Calvário foi a resposta de Deus ao pecado. Então, para o ser humano é um instrumento de vergonha, mas para o universo é um instrumento de vitória. Então, por isso que Paulo fala que nós temos que nos gloriar na cruz de Cristo. Ou seja, Reginaldo, em Jesus Cristo, assim como antes de Cristo, depois de Cristo, tem uma diferença tremenda, né? Em Cristo, a cruz do Calvário teve uma simbologia, ou teve um significado completamente diferente. Deixou de ser o símbolo de vergonha e dor, para ser um símbolo hoje de salvação. Amém. De santificação e de vida eterna, né? Símbolo de glória, né? Nos gloriamos na cruz de Cristo, Paulo fala. Perfeito, né? E para falar para o amigo também que está nos assistindo, Reginaldo, o seguinte, né? Foi a pior de todas as mortes, né? A mais terrível de todas as mortes, né? Isso tem um significado teológico também, né?
Ou seja, o sacrifício de Cristo, ele perdoa o mais terrível dos pecadores. Às vezes nós queremos fazer uma separação, nossa, o camarada que fez isso, aquilo, é diferente daquele que não fez uma coisa tão agravante, etc. e tal, e aquele que fez uma coisa tão agravante se sente indigno, olha, não tem mais salvação para mim. Mas, amigo, Jesus Cristo, ele morreu a mais terrível da morte para salvar o mais terrível pecador, né? Que coisa linda. Coisa profunda, né? Coisa profunda, né? Assim, Jesus ele se fez o mais terrível de todos para salvar o mais terrível de todos, né? Exatamente. Então não há como a pessoa se sentir, eu não me sinto digno. Realmente, a gente não se sente digno. Mas Jesus se fez indigno para que nos tornássemos dignos. Exatamente. Perfeito, Islam. Na parte de domingo, diz assim, porque os sacrifícios... É a pergunta, né? Por que os sacrifícios eram necessários, né? E a parte de domingo, ela deixa eu ver aqui na minha colinha aqui, ela ressalta 2 pontos aqui. Um primeiro ponto fala a respeito da remissão dos pecados, né? Nós explicando de uma maneira didática e simples, né, para os amigos que estão nos acompanhando. Primeiro ponto, porque era necessário, né? Era necessário por causa da remissão dos pecados, no contexto do santuário terrestre, correto? E a segunda é para confirmar o compromisso ou uma aliança, né? Então, se alguém pudesse explicar, querer saber de uma maneira muito prática, muito rápida, o porquê o sacrifício era necessário, nós podemos separar esses 2 pontos de maneira muito tranquila, antes de nós entrarmos aí nos aspectos teológicos, tá? Não. O primeiro ponto que eu colocaria era necessário, o sacrifício era necessário no contexto do santuário celestial para poder perdoar os pecados, né? No contexto do santuário terrestre. E no segundo momento, também, os sacrifícios eram necessários para poder confirmar uma aliança e confirmar um compromisso. Era nesses 2 pontos que a lição de domingo ela vem tratando, não? Esse é um ponto muito alto, né? É forte isso aqui. O texto que a lição apresenta aí é o texto de Gênesis 15, versículo 6 a 21. A gente talvez não seja necessário ler todo o texto, o amigo já leu, já estudou e tal, você que está em casa já recapitulou a lição, estamos apenas resumindo aqui, mas na verdade era algo cultural naquele tempo. Se a gente fosse fazer algum acordo com alguém, a gente tinha que fazer a gente pegava o animal e dividia o animal no meio. É interessante isso aí. Aí os animais estavam, as carcaças dos animais estavam divididas, e aí eu passaria com uma tocha na mão no meio das carcaças. O que isso significa? Significava que é o seguinte: se eu quebrasse a minha parte, a outra pessoa tinha que me dividir no meio e fazer o mesmo. Coisa terrível, não? E aí, se você lê o texto, você percebe que Deus pede para que Abraão pegue os animais, divida os animais no meio, e no meio lá da noite e tal, Abraão vê o fogo de Deus, né? Deus passar no meio dos animais. E Abraão entendeu o que está acontecendo. O que Deus estava querendo dizer para Abraão? Abraão, é o seguinte: eu estou te prometendo a terra, vou fazer contigo uma aliança. Abraão, se eu quebrar a aliança, você pode me dividir no meio e passar no meio. Que coisa é essa, gente? Meu Deus do céu. Então, assim, o ato do sacrifício demonstra que Deus ele vai cumprir a sua promessa. Isso me fez pensar o seguinte, Adão: o ato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário é a segurança para toda a humanidade que todo aquele que crê em Jesus será salvo. Então a gente não tem que duvidar da nossa salvação, né? Então a salvação é algo para a gente ter certeza. E o interessante, Adão, é que esse texto de Gênesis 15, eu quero ler um verso só. Aqui o amigo pode acompanhar em casa, Gênesis 15, verso 6. Para mim, esse texto é muito forte, porque essa cena de Deus passando no meio dos animais vem depois desse texto. Gênesis 15, 6 diz assim, ó: e Abraão creu em Deus, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí segue a cena de Deus passando no meio dos animais e tal. Então é interessante que o próprio Deus declarou que Abraão era justo após Abraão ter crido nele. Isso é muito forte, amigo. Quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, quando você se entrega a Jesus, Deus declara, é uma declaração que você está perdoado, você está justo.
Isso é muito forte. Você ouviu uma declaração do próprio Deus. Adão, Esinaldo, fulano de tal, cicrano, vocês estão salvos e ponto final. Isso não significa, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que significa. Mas Deus está querendo nos dar a certeza que hoje nós podemos ter a salvação. Hoje, sim, agora, eu posso estar em paz com Ele. Perfeito, Islão. Nós podemos delongar um pouquinho mais, né? Porque Jesus, Deus fez uma aliança conosco, a segunda aliança, a nova aliança através de Jesus, né? E confirmou essa aliança também com o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Uma outra situação interessante aqui nessa parte de domingo, aqui para nós podermos avançar, é assim, bem colocado por você, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com os descendentes de Abraão, e Deus cumpriu a sua parte. E Deus reforçou essa aliança com os descendentes de Abraão para os levar para a terra de Canaã. E o povo de Canaã também, por meio do sangue de animais, eles afirmaram um compromisso com Deus. Só que no contexto da história de Israel, do povo de Abraão, eles quebraram a aliança. E se eles quebraram a aliança, eles deveriam ser eliminados por Deus. Sim. A lição de domingo está fazendo isso. Eles quebraram a aliança com Deus depois de haver aceito, de haver aceito que cumpririam as regras, de fazer todos os rituais, os sacrifícios, de guardarem os mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Eles quebraram a aliança. Eles deveriam, então, Esnaldo, serem quebrados, serem destruídos? Sim. Eles são Deus ficou numa situação difícil. Era um acordo, né? Deus deveria destruir, porque Deus é justo, mas Deus ele também amava o povo, e como não amar o povo, como é que eu destruo se eu amo? E se Deus não destrói, Deus então é mentiroso. Se Deus destrói, Deus então é vingativo, é arbitrário. E, enfim, eu não sei se já tu quer passar para a parte de segunda-feira, porque a gente vai discorrer esse assunto também. Se você quer dar alguma pintadinha a mais aí na parte do domingo, pode avançar. Não, pode avançar, pode avançar. Então, no domingo, Deus se vê diante de um dilema, né, Zinaldo? Eu destruo porque eles pecaram contra mim, porque eles quebraram a aliança, ou eu os perdoo? E Deus, então, ficou no dilema, não somente diante do mundo, né, mas diante de outros mundos também. Universo. Agora não sei da nossa ideia aqui, né? Bom, nós vamos voltar nesse ponto. Mas a parte de segunda-feira diz assim, diversos tipos de sacrifício. E esses diversos tipos de sacrifício aqui, lá na segunda-feira, ela ressalta 5, mas nós sabemos, Islam, que existem muitos e muitos e muitos outros, né? E a ideia dessa tipologia do sacrifício, né? Tudo remetia a Jesus, tudo apontava para Jesus, todos os sacrifícios, todos os rituais que eram feitos no passado, tudo tinha um significado, não era por mero acaso, não era um capricho, né? Eu vou ler aqui rapidinho e já te passo a palavra. Pode diz assim, perdão, remissão, cancelamento da penalidade pela quebra da aliança. O sistema sacrificial israelita, está aí no cabeçalho de domingo, de segunda, né? O sistema sacrificial israelita tinha 5 tipos diferentes de sacrifício. Aí vem o detalhe. Mas para que esses 5 tipos de sacrifício? Aí diz assim, para expressar a riqueza do significado da cruz de Cristo. Que bonito. Coisa tremenda. Que forte isso aqui, né? Eu te passo a palavra e depois eu volto mais uma vez. Depois a gente volta aí. Então, que forte essa frase aqui que o autor da lição colocou, né? Havia 5 tipos de sacrifícios, e por que essa quantidade de tipologia? Justamente para expressar a beleza da cruz do Calvário. Então, no Antigo Testamento, lá no Santuário Terrestre, Deus estava querendo ensinar para Israel de maneira didática o plano da redenção. Era como se fosse uma pequena maquete do plano da salvação. Eu estou com a Bíblia aqui aberta no livro de Levítico, e eu quero fazer um apelo a todos nós para que nós estudemos mais esse livro. O livro de Levítico é o centro do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Eu não vou ler aqui, é lógico, não vou ler todos esses versículos, né? O amigo que está com a lição em mãos, você mesmo pode acompanhar, as 5 tipos de sacrifícios, mas eu quero ler um versículo que vai resumir todos esses 5. É Levítico capítulo 1, versículo 4. Levítico capítulo 1, verso 4. Esse verso ele é muito poderoso. Diz a Bíblia aqui, ó. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Esse verso ele é dividido em 3 partes, Adão. E a gente percebe aqui, a primeira parte é, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto. Havia
havia na época lá um simbolismo, né? Eu levava o animal até o santuário e o ato de eu colocar a mão sobre a cabeça do holocausto era significava um ato de transferência. Então, o pecado que estava sobre mim, simbolicamente, era transferido para o animal. E aqui nós temos uma palavra, é a palavra sobre. Esta palavra é a palavra que se repete em Isaías 53, é uma das palavras que mais se repete em Isaías 53. E ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas dores. Então, Isaías, quando está escrevendo o capítulo 53, ele tem em mente Levítico, capítulo 1. Ele está usando essa palavra. Então, Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário... Exato, Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele carregou os nossos pecados. A segunda parte do texto, ó, para que seja aceito a favor dele. Então, somente através do sacrifício, o israelita era aceito na presença de Deus. O livro de Hebreus trata muito sobre isso. Somente através de Jesus Cristo somos aceitos na presença de Deus. E a última parte do texto, para a sua expiação. A palavra expiação aí na língua original significa tirar a culpa. Então, o sacrifício de Jesus foi o único que pôde tirar a culpa, né? João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, todo esse sistema sacrificial era justamente para exaltar a beleza da cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados carregados sobre ele, ele nos faz aceitos diante de Deus e ele tira a nossa culpa. Louvado seja Deus. Você resumiu bem, muito bacana. Não precisa nem continuar o assunto aqui, ficou muito bem explicado. Né? Eu quero reforçar apenas essa questão que você falou, né, Osnaldo, que está realmente inserido aqui no capítulo 1, verso 4, e todo o livro de Hebreus fala a respeito disso, falando a respeito da transferência aí, né, do pecado do pecador, do pecado da pessoa para o animal, e do animal via sacerdote para o santuário. Para o santuário, né? O santuário acabava ficando cheio do pecado, né? Exato. O santuário acabava ficando cheio do pecado. Mas vamos avançar. A parte de terça-feira, assim, o sacrifício perfeito, eu acho que aqui, Osnaldo, não se faz necessário nós fazermos toda uma discussão sobre o assunto, que nós já falamos pela graça de Deus, né? Graças a Deus. Nós já falamos muito a respeito disso, do sacrifício perfeito, né? Falamos daqueles dois tópicos, né? Jesus Cristo é o sacerdote perfeito, né? Porque ele tem vida eterna, porque ele não é pecador, e etc e tal, né? Porque ele se tornou um de nós, ele entende o que é ser o ser humano, e Jesus Cristo é o sacrifício perfeito na representação dos animais lá atrás, né? Os animais deveriam ser sem mancha, sem ossos quebrados, simbolizando Jesus Cristo que deveria ter uma natureza perfeita, ser sem pecados, e graças a Deus tudo isso ele já fez. E, então, falamos a terça-feira a respeito do sacrifício perfeito, eu acho que nós ficamos rodando num ponto que talvez não seja tão necessário agora, devido o amigo que está nos assistindo, né, Osnaldo? Ele pode pegar as outras postagens que nós fizemos, que nós estamos tratando bastante desse assunto aqui. Sim. É o ponto alto aí, é o ponto alto da Bíblia. Eu acredito, Adão, que isso aqui é o centro da Bíblia. É a cruz do Calvário, né? O verso da Bíblia, que eu considero como sendo o coração da Bíblia, de onde pulsa todo o sangue, toda a energia, é João 13,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, Jesus Cristo, seu sacrifício é perfeito, porque, primeiro, ele foi perfeito, imaculado Filho de Deus, sem pecado. E, segundo, devido ao seu sacrifício ser perfeito, ele nos lava completamente dos nossos pecados e nos purifica totalmente. Então, hoje eu posso dar um joia lá para cima, está tudo tranquilo, que Jesus me lavou no seu sangue, puro e precioso. Né? Então, eu tenho que dar graças a Deus por isso. Amém. O que eu queria ressaltar na parte de terça-feira é essa questão, né, nesse contexto aí que tu está falando aí do sacrifício perfeito, muito, muito bom que tu está falando, ver o que a lição está nos conduzindo, né? Através a lição de terça-feira ela fala assim que os sacerdotes, né, que eram imperfeitos, para poderem ministrar diante do santuário, para poder entrar no santuário, eles precisavam fazer alguns rituais de purificação para que eles fossem santificados, né? E a Bíblia diz que Jesus Cristo, através do seu sacrifício, ele nos santificou
Amém. Para que nós tenhamos, digamos assim, as mesmas funções. Olha que coisa doida, digamos assim, que coisa doida de maravilhosa, digamos assim, Sim, né? sim. Ele nos santificou à altura de um sacerdote, porque É isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, o guia da lição vem nos instruindo aqui, olha aqui, ó. O sacrifício de Jesus nos limpa e nos consagra para que possamos nos aproximar de Deus, né? A semelhança do sacerdote, sacrifício que ele fazia, o limpava, o consagrava para ele poder se aproximar de Deus. E o finalzinho aqui da parte que eu estou lendo, diz assim, do versículo, partezinha que eu estou lendo, diz assim, para nos aproximarmos de Deus com confiança e servi-lo como sacerdócio real. E aí, eu servi-lo como sacerdócio real, 1 Pedro 2, verso 9. Quer dizer, não, o sangue de Jesus ele nos limpou, e a partir de então nós podemos, com ousadia, né, com destemor, ir diante de Deus, porque nós estamos puros, estamos limpos, estamos santificados, mas também servi-lo como sacerdote. Ou seja, aqui na terra nós servimos a Deus como sacerdote, é isso mesmo? Imagine isso, né? Na verdade, é interessante esse ponto que você está tocando, porque isso talvez o amigo ou amiga aí pode perguntar, mas Jesus não é o único sacerdote, mediador entre Deus e o homem? Por que nós, agora, ao aceitarmos Jesus como Salvador, recebemos o título de sacerdote também? É que a gente tem que entender a função sacerdotal. A função sacerdotal verdadeiramente é interceder diante de Deus. Mas nesse caso, só Jesus é o nosso intercessor. Mas aí tem um detalhe. Como é que faz? Como é que nós somos sacerdotes? É que nós servirmos a Deus em prol do próximo. Então, quando a gente serve a Deus em prol do próximo, é nesse sentido, entre aspas, que nós somos sacerdotes. A gente intercede não no sentido de salvação, mas sim no sentido de levar o evangelho para a pessoa e de conduzir a pessoa até Jesus, porque somente ele é o sacerdote no quesito salvação. Então, é nesse sentido aí. É interessante isso aqui, Adão. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo nós recebemos todas as promessas e toda a filiação divina. Então, olha só que interessante. Tudo aquilo que Deus faz para Jesus, faz para nós. Então, assim, se Jesus sentou no trono de glória como rei do universo, Deus quer dividir isso com a gente também. Então, assim, por quê? Porque nós somos, olha que coisa tremenda que eu vou falar agora. Nós somos irmãos de Jesus. Pode um negócio desse? Nós somos irmãos de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Então, ele, como irmão mais velho, ele recebe as promessas de Deus e, como consequência, a gente recebe também. Então, assim, é lógico, a gente está usando Deus está usando uma linguagem aqui muito humana para que a gente consiga entender essas grandezas, né? Mas imagine, Jesus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E a gente pode chamá-lo de irmão. Então, Adão, eu vou ser sério para ti. Aqui eu finalizo os meus comentários, porque, assim, sobre esse assunto, porque eu não tenho mais o que falar. A mente humana não tem mais como entender isso aqui. Não tem como entender. Perfeitos, não, né? Vamos avançar. Na parte de quarta-feira diz assim, né? A cruz e o curso do perdão. E mais uma vez aqui a lição, ela está falando do contexto, né? O contexto do santuário terrestre. O guia da lição aqui está nos levando a pensar a respeito do santuário terrestre e do dia que era o dia, assim, digamos, o dia D, né? O auge das celebrações do povo de Israel, que era o dia da expiação, ou Yom Kippur, né? O dia da expiação no santuário terrestre. E aí volta aquela situação que você falou de segunda-feira, de que os israelitas, quando pecassem, deveriam levar um cordeirinho, um animal ao templo, e esse animal deveria ser morto pelo pecador, o seu sangue passado às sombras, aliás, nos chifres do altar de sacrifícios, e uma porção desse sangue, o sacerdote deveria entrar dentro do templo e aspergir diante do altar de incensário, diante do véu ali, né? Só que acontece, não, esse era um momento. O perdão e a salvação, né, a remissão dos pecados, eram dados em dois momentos. Então, o primeiro momento era esse que o pecador fazia, né? E o segundo momento era o que o sacerdote, o próprio sacerdote, fazia. Exato. Ou seja, o sacerdote, nesse dia da expiação, que separava um animal entre dois, né? Separava um animal que era um animal para o Senhor, e esse
que separava para o Senhor era feito o mesmo ritual que era feito com os sacrifícios diários anteriores. Só que tinha alguns detalhes diferentes, né? Por favor, professor. Não, isso aí é uma parte muito forte teológica, né? Veja só, é interessante a gente entender o movimento que acontecia no santuário. É interessante. Aquela parte lá que a gente ficou lá atrás, que a gente ficou de resolver agora. Então, o pecador ele confessava o seu pecado com a mão sobre a cabeça do animal, e de uma forma simbólica o pecado era transferido para o animal. Só que aí entrava a parte do sacerdote. O sacerdote, ao manusear o sangue do animal, ele pegava o sangue do animal e aspergia o sangue do animal sobre o altar de holocausto, e às vezes, quando ele entrava no lugar santo, ele aspergia sobre o altar de incenso e sobre o véu. Ao manusear o sangue, o pecado que estava sobre o animal era transferido para o sacerdote. Só que o sacerdote não ia ficar com aquele pecado. Então, quando ele aspergia o sangue sobre o santuário, o pecado que estava sobre o sacerdote era transferido para o santuário. E o que Deus estava querendo ensinar para toda a nação de Israel? Eu me responsabilizo por todos os pecados. Era isso que Deus estava querendo dizer. Ele estava se responsabilizando, ele estava querendo pagar a conta. Só que Deus também não ia ficar com todos os pecados. E aí Deus estabeleceu um dia... O purificador do pecado, não é? Deus estabeleceu um dia para purificar todo o santuário. E é o dia da expiação, Yom Kippur. E aí está toda uma cerimônia, onde o sumo sacerdote ele entrava no lugar santíssimo, aspergia o sangue, e aí acontecia, Adão, um caminho inverso. O pecado que entrou, agora o pecado sai. E aí o pecado que estava sobre o santuário era transferido para o sumo sacerdote. E agora o sumo sacerdote leva o pecado para fora e transfere para o bode Azazel. É lógico, isso aqui é uma outra lição. E assim a purificação ocorria. Então é interessante esse processo de transferência de pecado que ocorria, né? E isso aqui demonstra justamente Deus purificando o pecador e purificando depois o universo do pecado. Por isso que era o dia da expiação, né? E esse detalhe que eu estou falando contigo, na verdade, a lição é tremenda, rapaz. A lição é uma coisa maravilhosa. Deus seja louvado, né? Pelos esses homens que ele levanta para poder produzir assuntos dessa grandeza, né? Essas duas fases, né, Sinaldo? Agora vamos falar da nova aliança, né? Que essa era a antiga aliança. Falamos da nova aliança no sangue de Jesus, né? Amém. A nossa salvação também obedece duas fases. As duas fases. Assim. Pode falar, também obedece duas fases. Jesus, o apóstolo Paulo está falando que está no santuário. E nós vamos no santuário hoje, a semelhança do Israel passado, nós vamos no santuário hoje que está no céu, levando o nosso cordeirinho. Exato. E esse nosso cordeirinho é o Senhor Jesus. Exato. Esse nosso cordeirinho é o Senhor Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, morreu por nós. Então, a nossa oferta é Jesus. Exato. Né? E no santuário também celestial acontecem esses dois momentos, então. A salvação e o perdão em dois momentos. A gente chama de ministério. Desculpa, transferência para nós, não. E um dia, a semelhança do santuário terrestre, esses nossos pecados que simbolicamente são transferidos para o santuário celestial, eles também terão que ser removidos, não? Exato. A gente chama isso de ministério bifásico, né? Acho que algum eletricista que talvez esteja assistindo a gente esteja entendendo o termo, né? É ministério bifásico, são duas fases, né? Então, na cruz do Calvário, Jesus representou todos os animais que foram mortos, e agora no santuário celestial ele representa o ministério sacerdotal. Então, ele carrega os nossos pecados. Então, é interessante. Quando eu cometo algum pecado, talvez estejamos falando para algum amigo aí que esteja com a consciência pesada, triste, etc. Então, no momento em que você confessa o seu pecado diante de Deus, Jesus Cristo, lá em cima no santuário celestial, ele apresenta os seus méritos, os méritos dele diante de Deus Pai. E se você acreditar que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário por você, ele pode perdoar, no exato momento, por causa dos méritos de Jesus, Deus ele lhe perdoa, ele lhe considera justo. E a Sora White, ela escreve uma citação muito forte, ela fala assim: e o pecador é considerado justo como se nunca houvesse cometido o pecado. Rapaz, isso é muito forte.
Isso é muito forte. Então, é declarado justo. Então, os seus pecados são levados por Jesus Cristo ao santuário, no santuário celestial, e haverá um dia, na verdade, é o dia da expiação, que já está ocorrendo, né? Isso aqui é um outro assunto, um assunto escatológico, o dia da expiação, onde os pecados de toda a raça humana, de todos aqueles que confessaram, melhor dizendo, serão expurgados do santuário celestial e colocados sobre o seu verdadeiro originador. Exatamente. Aí se cumpre aí todo o dia da expiação. Exatamente. Então, esse Yom Kippur, esse dia da expiação, era o dia do juízo. Dia do juízo. Né? A semelhança do dia do juízo que a Bíblia diz, não, que um dia todo ser humano passará em revista, Exato. todo ser humano, assim, né? Todo ser humano passará em revista diante de Deus. Aí vem na parte de quinta-feira, falando Sim. a respeito desse juízo, né? Parte de quarta-feira, então, ela fala a respeito desses dois momentos da salvação, um momento anual e um momento onde seria o juízo do povo de Israel. Fala a respeito da aliança com Jesus, que hoje intercede por nós, mas que em algum momento, e você já adiantou, em algum momento ele seria o juiz, ou seja, o juízo seria estabelecido no santuário celestial, no santuário dos céus, né? Uhum. Enfim, aí, na parte de quinta-feira, vem falando o juízo e o caráter de Deus. Rapaz, aqui foi muito impactante. Isso daqui, para mim, foi muito impactante, né? E eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro que, quando a gente pensa em juízo de Deus, Esnaldo, a gente pensa em vingança. E, rapaz, o que eu entendo, pelo pouquinho que eu conheço da Bíblia, é que em Deus não existe vingança. Não, tem não. Deus existe justiça. É diferente. Em Deus não existe vingança, em Deus existe justiça. Existe essa tratativa na Bíblia, falando a respeito da vingança divina, mas é para que nós, como seres humanos, entendamos que um dia Deus vai fazer justiça, né? E o que acontece? O Guia da Lição está nos remetendo aqui, na verdade, está nos fazendo a pergunta 5, antes de falarmos de Romanos e tal. E a pergunta, eu queria fazer florear um pouquinho para te passar aí, para tu falar as partes técnicas, que diz assim, ó, pergunta de número 5. O que a redenção na cruz para o perdão dos nossos pecados revela sobre Deus? O que acontece? Existem muitas questões técnicas e teológicas para serem colocadas aqui, não? Mas eu quero falar para todo amigo leigo, assim, né? Para todos em geral, né? Eu fiquei floreando a respeito disso, saindo da lição, saindo dos termos técnicos, né? Para pensar o que a morte de Jesus na cruz revela para mim sobre Deus. E isso me fez remeter a Isaías, o capítulo 55, versículo 8, versículo 9. Né? Vamos pedir para que os amigos abram aí, vamos correr lá um pouquinho, não, acho que dá tempo de nós falarmos sobre isso. Vamos lá. Isaías, o capítulo 55, e o versículo... Se você achou aí, se você achar, você pode ler para a gente, versículo 8. Leio, está aqui, ó. Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Perfeito. Então, o que a redenção na cruz me revela a respeito de Deus, revela que eu não sei nada, rapaz. Eu não entendo nada, eu não consigo conceber como é que Deus fez isso. Sabe? Pensar... Não tem como atingir essa altura da misericórdia, do pensamento de Deus, né? O versículo 11 de Jeremias 29, Deus diz assim, eu que sei o pensamento que eu tenho sobre você, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim glorioso, né? Então, na cruz, o que Deus revela para mim é que eu não sei nada de Deus, né? E aí, o que eu sei de Deus, eu posso falar, como você disse, aí, que é o coração da Bíblia, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que isso me revela? Me revela que eu não conheço nada de Deus. Não tem como atingir, não tem como o ser humano atingir essa enormidade que é a pessoa de Deus. Né? Desculpa me delongar aqui, mas quando eu cheguei nessa parte, realmente eu fiquei pensando, o que é a revelação da cruz? O que o sacrifício da cruz me revela sobre Deus? Me revela que, amigo, eu não sei nada de Deus, eu só preciso aceitá-lo em minha vida, mas eu não sei nada. Ele é muito bom, ele é muito alto para que eu possa atingi-lo com meus pensamentos e ter uma síntese sobre o que é a revelação dele para a minha vida. A cruz do Calvário, ela vai nos revelar
ao menos aqui 3 coisas eu tenho aqui na minha mente. Primeiro, a cruz do Calvário vai nos revelar a importância da lei de Deus. Alguns querem olhar para a cruz e anular a lei, é muito pelo contrário. A cruz fez com que a lei se tornasse mais gloriosa. Por quê? Jesus morreu na cruz do Calvário porque uma lei foi quebrada. Então, o ato dele ter morrido na cruz, ele exalta a lei, muito pelo contrário, ele não anula a lei, ele exalta a lei. Ele está demonstrando para todo o universo que a lei tem que ser obedecida. A lei precisa ser obedecida. Caso a lei seja quebrada, alguém tem que morrer para pagar. E ele morreu para pagar. Então, a lei precisa ser obedecida. O segundo aspecto que a cruz nos revela, ela nos revela a justiça de Deus. Deus, ele é justo. Então, quem peca, morre. Então, Deus cumpriu a sua justiça no seu próprio filho. Ok? E o terceiro aspecto que a cruz nos revela é o amor de Deus. Então, a cruz do Calvário, ela faz uma união entre a justiça de Deus, no caso que eu estou falando da punição do pecado, e o seu amor. Então, Deus, ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo na cruz do Calvário. E outro detalhe também, Adão, falando sobre a justiça, já discorrendo um pouco sobre os textos de Romanos, sobre o juízo divino, a gente não tem que ter medo do juízo. A gente não tem que ter medo do juízo, porque nós somos salvos no juízo. É no juízo que Deus nos salva, é no juízo que Deus declara que somos salvos. Então, assim, eu não tenho que ter medo do juízo, primeiro, porque o próprio juiz é meu pai. Segundo, que o advogado é meu irmão mais velho. Então, toda a corte está ao meu favor. Como é que eu vou ter medo do juízo? Então, o meu pai que está me julgando e o meu irmão mais velho é meu advogado. Então, ao invés deles estarem contra mim, eles estão ao meu favor. Ao meu favor. Ao meu favor. E aí eu quero, só para concluir a minha fala aqui está na hora de terminar aqui. Eu quero só concluir a minha fala com 2 textos de Romanos, eles não estão aqui, mas eu quero concluir com 2 textos de Romanos que, para mim, eles são taxativos nisso. Romanos, capítulo 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amigo e amiga, se você crê em Jesus Cristo, você é justificado. Em outras palavras, Deus lhe declara justo. E o capítulo 8, versículo 1, para mim, ele é muito forte. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você percebe que o linguajar aí é totalmente jurídico. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, qual que vai ser a declaração jurídica que o juiz do universo vai dar? Salvo. Estará salvo. Não estou querendo dizer, repito mais uma vez, que isso não significa uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando o seu nome for passado no juízo divino, e se verdadeiramente você creu em Jesus Cristo como seu Salvador, a declaração será selado para a eternidade. Salvo. Amém. Amém. Então, não, você foi perfeito aí nas colocações, né? Eu, a princípio, das minhas falas aqui, eu falei que eu queria sair do contexto. Quando eu me deparei com essa pergunta, eu saí do contexto técnico e teológico, né? Porque o contexto técnico e teológico realmente é isso que você falou. E o que a redenção na cruz revela a respeito de Deus, né? Dois termos, a princípio, que eu coloquei simples, né? Na cruz foi revelado o amor, você colocou um terceiro ponto, que foi muito bacana a respeito da lei, mas eu coloquei a seguinte expressão, né? Na cruz foi revelado o amor e a justiça de Deus. E aí remete lá para o problema, o dilema que Deus teve lá no princípio, né? Deus fez um acordo com Israel. Primeiro fez um acordo com Abraão, Abraão cumpriu a sua parte, os descendentes herdaram a terra, mas Deus fez um acordo com Israel e aceitou a aliança de Deus. Só que Israel quebrou a aliança e deveria ser punido, deveria serem destruídos. Mas, por outro lado, o amor de Deus não queria destruir, a justiça dizia, olha, eles precisam pagar a pena, mas o amor de Deus diz, não, eles precisam ser salvos. E como resolver essa questão? E aí vem a parte de quinta-feira. Na cruz, Deus uniu o amor e a justiça de Deus, né? A justiça, o ser humano morre através da pessoa de Jesus. E o amor, por esse mesmo sacrifício, ele tem direito à vida eterna. Amém. Então, na cruz do Calvário é revelado o amor e a justiça de Deus. Só Deus consegue fazer isso. Né? Que são as bases do seu trono, né, Sinal? Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Só Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus, que eu faria tudo errado. Não tenha dúvida, né? A parte de quinta-feira, eu acho que nós já falamos tudo, né? O que eu achei fantástico também, além na quinta-feira,
falando a respeito de que não é somente perdão, né? Porque na esfera humana, né, Isnaldo, nós temos a ideia de, olha, alguém cometeu algum agravo contra mim, eu perdoo essa pessoa, mas eu não quero ter mais relação com ela, né? Eu perdoo, ela vai para lá, eu vou para cá, cada um fica na sua, nós não vamos mais interagir, não vamos mais ter uma amizade, então acabou ali. Mas a lição de quinta-feira, na verdade, a Bíblia ela nos diz isso, né? Que o perdão, a redenção de Deus, né? A remissão dos pecados não é apenas para que Deus nos perdoe, olha, agora tu vai viver aí, não. É para que nós sejamos perdoados e nós nos reconciliemos com Deus. Nós temos uma relação íntima de amizade profunda com Deus, a semelhança de Adão antes do pecado, né? É isso que a lição também diz na parte de quinta-feira. E eu gostaria de encerrar as minhas falas também por aí, para não me delongar muito. Eu quero terminar, Adão, da mesma maneira como começamos, né? A lição de sexta-feira ela tem algumas citações interessantes, só que eu quero terminar de forma diferente aqui a minha fala. Eu quero terminar lendo o verso para memorizar. Eu gosto sempre de remeter ao verso, né? Esse verso é importante, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Então, amigo e amiga, você que está nos assistindo, Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele teve em mente a sua pessoa. Há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus estava vertendo seu sangue carmesim, gota por gota, na cruz do Calvário, ele se lembrou de você, né? E ele teve em mente a sua pessoa. E ao morrer na cruz, ele garantiu para você a sua salvação. Hoje, se você desejar, se você assim quiser, onde você estiver nesse momento, talvez você esteja aí dentro do seu carro, né? Talvez você esteja aí na cozinha, fazendo as coisas ao mesmo tempo, ouvindo, né? Não sei onde você estiver, mas onde você estiver, se você sentir o toque do Espírito Santo, que eu creio que assim você está sentindo, você possa acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador e entregar a sua vida totalmente a Ele e confiar que Ele pode te salvar. Essas são as minhas palavras aqui. Louvado seja Deus. Eu também faço das tuas as minhas palavras, mas não sei antes também dizer do impacto, né, que me causou essa lição, em especial. Na verdade, todas as partes, mas terça-feira também foi algo muito especial, quando fala a respeito do sacrifício de Jesus, nos lavando os nossos pecados para que nós possamos nos achegar a Deus e também nos consagrando a sermos sacerdotes, né, a semelhança do povo de Israel, né, nós podemos interceder pelo próximo, nós podemos ajudar o próximo, e a ideia é sempre não trazer a ideia do sacerdócio para nós, para as nossas orações, para aquilo que nós fazemos para outras pessoas, a fim de que elas estejam melhores e sejam salvas. Não, nós levamos a semelhança dos sacerdotes terrestres, nós conduzimos essas pessoas a Jesus Cristo, né? Olha, Jesus Cristo fez isso comigo, Ele pode fazer isso contigo, e Ele está lá no santuário celestial garantindo essas coisas todas para nós, né? Amém. Então, é uma coisa maravilhosa, né, Isnão? Bom, nós queremos encerrar então com essas falas, Isnão, e lembrar de um detalhe. Rapaz, a gente nessa correria, acho que esqueceu de fazer a oração inicial. Hein? A gente ora agora, problema não. Vamos orar então para terminar. Por favor, que tu faça a oração aí, nos despeça desse dia de estudo. Amém. Amigo, onde você estiver, feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos lhe agradecer pela Bíblia Sagrada. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. E a Bíblia Sagrada nos revela o centro da sua mensagem, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Agradecemos-te por esta lição que fixa a nossa mente em Jesus. Que Ele possa ser o tudo em nós. Que Ele possa ser o único em nosso coração. Que o Espírito Santo possa nos lavar em seu sangue puro e precioso, para que tenhamos paz contigo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza? Agradecemos aí a sua... Obrigado, Esnaldo, pela parceria. Valeu. Você que está nos assistindo aí, um forte abraço aí, um feliz sábado, que você possa aproveitar bastante essa lição. Até mais, Adão. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.